O Neandertal, o humano mais forte que já existiu. Mistérios da Era do Gelo. Antes de o Homo sapiens dominar o mundo, existiu outra humanidade. Criaturas, forjadas no frio, moldadas pela dor e pela sobrevivência. Homens que enfrentavam predadores gigantes com as próprias mãos. Eles não tinham medo do escuro. Eles eram o escuro. E o nome deles ecoa até hoje, os Neandertais. A história costuma contar que nós, os Homo sapiens, fomos os vencedores da evolução. Mas se por milhares de anos tivéssemos sido apenas mais uma espécie, lutando para sobreviver em um planeta dominado pelo gelo e pelas feras, e se o mundo que conhecemos hoje foi moldado, não só por nós, mas também por eles, os humanos que encararam a Era do Gelo de frente, que caçaram mamutes, enfrentaram ursos das cavernas e desafiaram até o próprio tempo, o Homo Neandertal não era um erro da natureza, era uma resposta ao frio, à fome, à escuridão. Surgiram há cerca de 400.000 anos em um mundo onde o gelo avançava. Como um predador silencioso, se espalharam pela Europa e parte da Ásia, ocupando cavernas, vales e florestas densas. Viviam lado a lado com feras, gigantes, ursos, rinocerontes lanudos, tigres, dentes de sabre. Cada músculo, cada osso, cada respiração desses humanos era uma adaptação ao ambiente extremo. O tronco largo, os ossos espessos, os pulmões poderosos. Tudo neles gritava resistência. Enquanto o Homo sapiens surgia na África, eles já dominavam o norte gelado, transformavam cavernas em fortalezas, caçadas em rituais. O fogo não era apenas calor, era sobrevivência. E a pedra não era apenas ferramenta, era a extensão do corpo. Eles não apenas viviam, eles resistiam. E essa resistência moldou uma humanidade paralela, uma humanidade que não escrevia, mas deixava marcas. Marcas em ossos, em pedras, em genes. Os primeiros fósseis de Neandertais foram encontrados na Europa em meados do século XIX, e logo a ciência percebeu que não se tratava de um animal, mas de um outro tipo de humano. Por muito tempo, foram vistos como brutos, como selvagens, como degraus inferiores da evolução. Mas essa imagem começou a ruir. Novas evidências revelaram algo muito mais complexo. O Neandertal era inteligente, cooperativo, profundamente adaptado. Fabricavam ferramentas de pedra afiadas, dominavam o fogo, caçavam em grupo, tinham estratégias, tinham cultura, tinham empatia. Eles enterravam seus mortos, cuidavam dos feridos, compartilhavam alimento. E isso muda tudo, porque não estamos falando de instinto, estamos falando de humanidade. Uma humanidade silenciosa, muscular, resistente. Uma humanidade que não deixou livros, mas deixou ossos com histórias. Ossos com fraturas curadas, com marcas de caça, com sinais de cuidado. Ossos que contam que mesmo feridos eles continuavam e que mesmo diante do fim, eles não desistiam. O corpo de um Homo Neandertal era quase o dobro mais denso que o nosso. Ombros largos, braços fortes, mãos calejadas, podiam lançar lanças pesadas contra presas enormes. O predador e a presa se confundiam na mesma história. Ossos mostram fraturas antigas que se regeneraram, prova de uma vida de combates, de quedas, de sobrevivência. Mesmo feridos, eles caçavam. E o grupo cuidava dos velhos, dos doentes, dos fracos. Um sinal de empatia que poucos imaginavam existir naquela época. A alimentação era rica em proteína animal, mamutes, bisões, cervos, gigantes, mas também pescavam, coletavam raízes, frutas, cogumelos, sabiam onde encontrar calor, onde evitar o vento, onde dormir sem congelar.
E quando frio apertava, eles se enterravam em peles, se agrupavam em cavernas, se tornavam parte da rocha. A caverna não. Era abrigo, era lar, e o lar era sagrado, pinturas rupestres, ferramentas, ossos enterrados com cuidado. Tudo isso mostra que havia mais do que instinto. Havia cultura. Eles não eram apenas sobreviventes, eram criadores, criadores de estratégias, de ferramentas, de vínculos. E isso os torna humanos, humanos de outra forma, humanos de outro tempo, humanos que enfrentaram o mundo com o que tinham: pedra, fogo, músculo e silêncio. E esse silêncio ainda ecoa, ecoa nas cavernas, nos fósseis, nos genes, porque parte deles vive em nós, vive na nossa resistência, na nossa força, na nossa memória. Quando o Homo sapiens começou a migrar da África há cerca de 60 mil anos, encontro foi inevitável. Durante séculos, Neandertais e Sapiens coexistiram, compartilharam território, compartilharam técnicas, compartilharam até o sangue. Análises genéticas mostram que até 2% do DNA de muitos humanos modernos vem deles. Isso significa que parte da força, da resistência, da imunidade do Homo neandertal ainda vive em nós. Está nos nossos ossos, na nossa pele, na nossa resposta ao frio. Está na forma como enfrentamos doenças, como reagimos ao ambiente, como sentimos mundo. Eles não desapareceram. Eles se fundiram aos poucos, em encontros silenciosos, em trocas genéticas, em alianças invisíveis. Essa fusão moldou o Homo sapiens moderno, moldou sua biologia, sua mente, sua trajetória, porque ao se misturar, os sapiens herdaram mais do que genes, herdaram experiências, herdaram estratégias de sobrevivência, de adaptação, de resistência. E isso fez toda a diferença. Fez com que a humanidade não fosse uma linha reta, mas uma rede de encontros, de trocas, de memórias. Hoje, ao estudar o DNA, ao escavar cavernas, ao decifrar fósseis, estamos reconstruindo essa rede. Estamos entendendo que a história humana é feita de múltiplas vozes e que os neandertais são uma dessas vozes, uma voz que foi silenciada, mas não apagada, uma voz que ainda ecoa em nossos corpos, em nossos comportamentos, em nossas perguntas. E talvez ao escutar essa voz, possamos aprender sobre diversidade, sobre empatia, sobre coexistência, porque os neandertais não eram inimigos, eram parentes, parentes que viveram, que lutaram, que amaram, parentes que deixaram rastros, e esses rastros são nossos. Eles não tinham medo do escuro. Eles eram o escuro, e esse escuro ainda pulsa em nossos ossos. O corpo de um neandertal não era apenas forte, era uma resposta direta ao ambiente mais hostil que a Terra já ofereceu à humanidade. Frio cortante, predadores colossais, escassez de alimento, noites longas, escuras. Cada centímetro daquele corpo era moldado para resistir. Ossos largos, densos, quase 2 vezes mais espessos que os nossos, músculos volumosos, ombros largos, mãos como ferramentas. Eles não eram apenas caçadores, eram sobreviventes esculpidos pela necessidade. E essa necessidade não perdoava a fraqueza. As lanças que empunhavam não eram leves, eram pesadas, feitas para serem arremessadas com força bruta ou empurradas com precisão mortal. E eles sabiam usá-las. Caçavam em grupo, cercavam presas, criavam armadilhas. Isso é humano. E os neandertais eram humanos. De outra forma, sim, mas humanos. Quando os Homo sapiens começaram a migrar da África há cerca de 60 mil anos, o mundo já era deles. Os neandertais estavam lá firmes,
adaptados, experientes. O encontro entre as duas espécies não foi imediato nem violento, foi gradual, e por milhares de anos coexistiram, compartilharam territórios, técnicas, talvez até palavras, e compartilharam algo ainda mais profundo, o sangue, porque eles cruzaram, e desse cruzamento nasceram filhos, e desses filhos vieram genes, genes que ainda estão em nós. Hoje, sabemos que entre 1% e 2% do DNA de pessoas fora da África é Neandertal. Isso significa que eles não desapareceram, eles se fundiram e essa fusão deixou marcas, marcas na nossa imunidade, na nossa pele, no nosso metabolismo, genes que ajudam a resistir ao frio, a combater infecções, a processar certos alimentos. Genes moldam até nosso sono, nosso humor, nossa resposta ao estresse. Eles não estão apenas no passado, estão no presente, estão em nós. Mas essa fusão não foi apenas biológica, foi cultural. Por quê? Os sapiens aprenderam com eles. Aprenderam a sobreviver no frio, a caçar grandes presas, a usar o ambiente. Talvez tenham aprendido mais. Talvez tenham aprendido a respeitar o silêncio, a valorizar o grupo, a entender que a força não está apenas no corpo, está no veículo. E esse aprendizado foi crucial, porque os sapiens não eram mais fortes, eram mais numerosos, mais adaptáveis, mais conectados, mas sem os neandertais. Talvez não tivessem resistido. Convivência entre as duas espécies durou milhares de anos. E nesse tempo houve conflito, sim, mas também houve troca. Troca de genes, de técnicas, de territórios. E essa troca moldou o que somos, porque a humanidade não é pura. Nunca foi. É mistura, é fusão, é memória, compartilhada. E os neandertais fazem parte dessa memória, não como um parêntese, mas como um capítulo inteiro. Eles não eram um erro, não eram um desvio, era uma possibilidade, uma forma diferente de ser humano, uma forma que resistiu ao gelo, às feras, ao tempo e que, mesmo diante da extinção, deixou um legado que pulsa em nossos corpos, em nossos comportamentos, em nossos sonhos. Porque talvez o que chamamos de sapiens seja, na verdade, um mosaico de histórias, de genes, de humanidades. E nesse mosaico, os neandertais não são peças perdidas, são peças centrais, peças que nos lembram que a força pode ser silenciosa, que a inteligência pode ser instintiva, que a humanidade pode ter muitas formas, e que todas elas merecem ser lembradas. Eles resistiram ao frio, às feras, à fome, sobreviveram a eras glaciais, a predadores colossais, a noite sem fim. Criaram ferramentas, cuidaram dos seus, enterraram os mortos e mesmo assim desapareceram. O Homo neandertal, que, por centenas de milhares de anos dominou o norte gelado, sumiu das paisagens, das cavernas, das caçadas, e o mundo ficou em silêncio, um silêncio que ecoa até hoje, porque ninguém sabe ao certo, porque eles se foram. A extinção dos neandertais é um dos maiores mistérios da pré-história. Não foi uma explosão, nem um massacre, foi um sumiço gradual, quase imperceptível. Eles estavam lá e depois não estavam. Mas alguns cientistas acreditam que foram vítimas do clima. A última era glacial foi brutal e mesmo os mais adaptados sofreram. Outros apontam para doenças trazidas pelos Homo sapiens que migravam da África com vírus e bactérias desconhecidos. Há quem diga que a competição por recursos foi fatal. Os sapiens eram mais numerosos, mais flexíveis, mais conectados e isso fez diferença. Mas há uma hipótese ainda mais intrigante: a erosão demográfica. Pequenas populações isoladas, pouca troca genética, escassez de caça. Aos
poucos, os grupos foram diminuindo. Um clã desaparece aqui, outro ali. E quando se percebe, não há mais ninguém. Não porque foram derrotados, mas porque foram esquecidos. O tempo os apagou e o que restou foram ossos, ferramentas, fragmentos. Fragmentos que tentam contar uma história que ninguém mais lembra. Só que talvez eles não tenham desaparecido. Talvez tenham se fundido, porque os Homo sapiens não apenas competiram com os Neandertais, eles cruzaram com eles. Desse cruzamento nasceram filhos. Desses filhos vieram genes, genes que ainda estão em nós. Hoje sabemos que entre 1% e 2% do DNA de pessoas fora da África é Neandertal. Isso significa que eles não sumiram. Eles se transformaram, se diluíram na nova humanidade, se tornaram parte do que somos e essa fusão deixou marcas. Marcas na nossa imunidade, na nossa pele, no nosso metabolismo. Genes que ajudam a resistir ao frio, a combater infecções, a processar certos alimentos, genes que moldam até nosso sono, nosso humor, nossa resposta ao estresse. Eles não estão apenas no passado, estão no presente, estão em nós. E isso muda tudo porque mostra que a história da humanidade não é uma linha reta, é uma rede de encontros, de trocas, de fusões. Mas o silêncio dos Neandertais ainda incomoda, porque eles eram humanos. Humanos de outra forma, sim, mas humanos. E humanos não desaparecem sem deixar rastros. Os rastros estão nas cavernas, nos fósseis, nos genes, mas também estão nas perguntas. Por que eles sumiram? Que faltou? O que não conseguimos entender? Talvez o que tenha faltado não foi força nem inteligência, foi tempo. Tempo para se adaptar, para se expandir, para se reinventar. O Homo sapiens tinha algo que os Neandertais talvez não tivessem em igual medida: linguagem complexa, redes sociais amplas, capacidade de adaptação cultural acelerada. Enquanto os Neandertais mantinham tradições locais, os sapiens criavam mitos, símbolos, alianças. Isso fez diferença. A guerra não foi apenas física, foi simbólica. E no fim, o silêncio dos Neandertais não foi derrota, foi fusão, foi absorção, foi transformação. Mas há quem diga que eles ainda estão por aí, não como espécie, mas como presença em nossos genes, em nossos traços, em nossos instintos. Há quem tenha mais resistência ao frio, mais densidade óssea, mais força muscular. Há quem carregue o eco da caverna, o reflexo da caça, o silêncio da neve. Esse eco é Neandertal, é ancestral, é humano. A ciência continua avançando. Novas técnicas de sequenciamento, novas análises, novas descobertas e com elas, novas revelações. Revelações que mostram que a humanidade é mais complexa, mais rica, mais híbrida do que imaginávamos. E isso é uma força que nos torna mais adaptáveis, mais resilientes, mais diversos, porque a diversidade genética é a base da sobrevivência. E os Neandertais contribuíram para essa base. Contribuíram com genes que nos ajudam a enfrentar doenças, a resistir ao frio, a metabolizar alimentos. Contribuíram com traços que moldam nossa aparência, nossa fisiologia, nossa imunidade. Mas há algo ainda mais profundo, algo que vai além da biologia. Os Neandertais nos obrigam a repensar o que significa ser humano. Porque se eles tinham cultura, empatia, inteligência, então a humanidade não é exclusiva dos sapiens. É compartilhada, é múltipla, é diversa. Isso muda tudo. Muda a forma como contamos nossa história. Muda a forma como construímos nossa identidade. Muda a forma como tratamos o outro. Porque se já fomos muitos, podemos ser muitos de novo.
Podemos aprender a coexistir, a respeitar, a integrar. Eles não foram derrotados, foram absorvidos, foram transformados, foram lembrados. E essa lembrança vive em nós, vive nos nossos ossos, nos nossos genes, nossos gestos. Vive na forma como enfrentamos o mundo, porque parte da nossa força vem deles, parte da nossa resistência vem deles, parte da nossa humanidade vem deles. Eles não desapareceram, eles se tornaram parte de nós. E talvez, ao escutar o silêncio que deixaram, possamos entender que o passado não é um lugar distante, é um lugar interno, um lugar que vive em nós, que nos molda, que nos guia e que nos lembra que a história da humanidade é feita de encontros, encontros que deixaram marcas, marcas que ainda respiram. E se os neandertais não tivessem desaparecido, e se o planeta tivesse dado a eles mais tempo, talvez hoje houvesse duas humanidades dividindo o mesmo mundo. Os sapiens com sua tecnologia e os neandertais com sua força e instinto. Duas versões da inteligência coexistindo, lado a lado. Uma lembrança de que o que chamamos de evolução pode ser apenas o acaso disfarçado de vitória. Porque a história não é justa, ela é imprevisível. E o que sobrevive nem sempre é o melhor. Às vezes é apenas mais adaptável, às vezes é o mais sortudo. Os neandertais não foram derrotados por falta de força, não foram vencidos por falta de inteligência. Foram engolidos pelo tempo, pela geografia, pela demografia. Foram apagados por uma combinação de fatores que nenhum músculo poderia impedir. Mas, antes disso, eles deixaram marcas, marcas que ainda respiram, marcas que moldam nossa biologia, nossa memória, nossa identidade, porque parte deles vive em nós. E essa parte não é pequena. Ela está nos genes, nos traços, nos comportamentos. Está na forma como enfrentamos o frio, como reagimos ao estresse, como sentimos o mundo. A ciência mostra que genes neandertais influenciam nossa imunidade, nossa pele, nosso metabolismo. Alguns estão ligados à resistência ao frio, à densidade óssea, à capacidade de metabolizar certos alimentos. Outros afetam o sono, o humor, até o risco de depressão. Em outras palavras, eles moldaram quem somos e isso nos obriga a repensar o que significa ser humano. Porque se carregamos genes de outra humanidade, então somos híbridos, somos fusão, somos mistura. E essa mistura é nossa força, mas há algo mais profundo, algo que vai além da biologia. Os neandertais nos obrigam a repensar a própria ideia de humanidade. Porque se eles tinham cultura, empatia, inteligência, então a humanidade não é exclusiva dos sapiens, é compartilhada, é múltipla, é diversa e isso muda tudo. Muda a forma como contamos nossa história, muda a forma como construímos nossa identidade, muda a forma como tratamos o outro, porque se já fomos muitos, podemos ser muitos de novo, podemos aprender a coexistir, a respeitar, a integrar. Talvez os neandertais tivessem desenvolvido linguagem própria, arte própria, cidades subterrâneas, rituais de gelo. Talvez fossem os guardiões da floresta, os mestres da pedra, os filhos da caverna. Talvez fossem nossos aliados, nossos rivais, nossos espelhos, porque no fim o que separa uma espécie da outra não é apenas o corpo, é o tempo. E o tempo não perdoa, mas também não apaga. Eles não foram monstros nem erros da natureza. Foram uma outra forma de ser humano, feita de músculo, coragem e silêncio. Parte deles ainda vive em cada um de nós. Nosso sangue carrega fragmentos da Era do Gelo, ecos de um povo que enfrentou o predador, o frio e a própria extinção. Eles não tinham medo do escuro, eles eram o escuro.
E esse escuro ainda pulsa em nossos ossos. A história da Terra não é uma linha reta. É um labirinto. Um labirinto de espécies, de encontros, de desaparecimentos. E os Neandertais são uma dessas curvas. Uma dessas passagens, uma dessas vozes, que ainda ecoam. Ecoam nas cavernas, nos fósseis, nos genes, ecoam nas perguntas que ainda fazemos. Quem eram eles? O que pensavam? O que sentiam? O que deixaram? Talvez tenham deixado mais do que ossos. Talvez tenham deixado gestos. Gestos que repetimos sem saber. O jeito de olhar, o horizonte, o silêncio diante do fogo. A força que vem quando tudo parece perdido. Talvez isso seja herança. Talvez isso seja memória. Talvez isso seja Neandertal. E se for, então eles não desaparecerão. Eles continuam aqui, misturados, diluídos, transformados, mas presentes, presentes em cada passo que damos, em cada desafio que enfrentamos, em cada história que contamos, porque a história da humanidade não é feita só de vitórias, é feita de fusões. E os Neandertais são uma dessas fusões. Uma fusão que nos lembra que a força pode ser silenciosa, que a inteligência pode ser instintiva, que a humanidade pode ter muitas formas. Inscreva-se no canal e descubra os segredos que o tempo tentou enterrar, porque a história da Terra ainda está cheia de mistérios. Animais esperando para despertar. Nos vemos no próximo vídeo.